Boa noite a todos. Queria dar uma saudação a todos que estão nos acompanhando pela internet. Tem algumas saudações especiais. Agora está começando a ficar assim, a galera pede, né, saudação especial. Então, um saludo a meu irmão Rodrigo, que está em Argentina, com sua família. Todo mundo aqui dá um tchauzinho pro Rodrigo lá. Lá na Argentina, aniversário da sua mãe. Deus abençoe você. Espero que a sua família esteja assistindo o culto aí também. Um abraço a Karime, aos seus pais e a todo mundo que está aí junto com você. Queria também dar uma saudação especial para o meu amigo Azaf, que não pôde estar aqui hoje porque está com catapora. Está com açúcar nos assistindo. Tá todo mundo aqui, dá um aplauso para o Azaf. Queria também dar uma saudação especial aos amigos que eu citei no Facebook hoje, que é a galera que tem preconceito de vir à igreja, que tem vergonha de vir à igreja e que fica curioso, quietinho, sem ninguém saber, no quarto com o computador ligado, não dá o braço torcer, mas está me assistindo agora. Deus vai te tocar da mesma forma, amém? Deus te abençoe. A próxima vez você não vai se conter de ver esse clima e vai estar aqui com a gente. Amém? Mas glória a Deus pela internet que pode te tocar mesmo no secreto do seu quarto. Eu tô achando que hoje tem até gente da minha família que nunca entrou nessa igreja, mas está me assistindo. Se tiver, pela fé, eu já te abençoo em nome de Jesus. Amém? Eu tô com fé para isso nessa noite. Olha que se eu tô com fé para isso nessa noite, Deus vai fazer grandes coisas. Eu vou ler nessa noite uma palavra bastante conhecida. Se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 32. Lucas 15, do 11 ao 32. Amém? Vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Pedi para segurar a criançada aí para mim, por favor. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, ou em outras versões que é mais fácil, bolotas de porco, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me ao menos como um dos teus empregados. Então a seguir ele se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam um anel no seu dedo, calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa para comemorar, pois este é meu filho, que estava morto e voltou à vida, que estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele respondeu: o seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo e o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora, quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, você mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto
e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Eu acho que todo mundo conhece essa mensagem, todo mundo conhece essa palavra. Eu já vi muitas pessoas pregando sobre isso, mas muitas vezes a gente ouve mensagens, a gente vê pregações a respeito da passagem do filho pródigo. E eu confesso para vocês que quando eu vejo essa mensagem, eu não vejo a parábola do filho pródigo, eu vejo a parábola de 2 filhos perdidos. A parábola de 2 filhos perdidos, um perdido fora de casa e um perdido dentro de casa. E eu acho que o pior é o que está perdido dentro de casa. É mais difícil o que está dentro de casa entender que está perdido do que quem está fora. Tanto que o que estava fora, quando percebeu que estava perdido, abriu os olhos e falou: vou voltar. Agora quem está dentro passa a vida inteira perdido dentro e não consegue reconhecer. E essa passagem, se ela não for entendida por uma perspectiva de reino, ela se trata de uma mensagem para desviado. Mas quando Jesus deu essa mensagem, ele estava trocando assuntos muito mais profundos do que simplesmente o fato de alguém ser filho, se desviar e voltar à presença de Deus. Isso é mais do que óbvio para todos nós, que o amor de Deus sempre está pronto a nos receber de volta, independente dos nossos erros, pecados ou acertos. Mas entender essa mensagem dentro de uma perspectiva de reino nos dá ensinamentos muito mais profundos. E é sobre isso que eu queria falar. Fala de 2 filhos de um pai. E esses 2 filhos nascidos na casa do pai. A casa aqui é uma figura do reino. E o pai, obviamente, representa a presença de Deus. E o pai também representa a figura de uma paternidade espiritual. A casa, que é a figura do reino, nos mostra que quando alguém deixa o pai, não deixa simplesmente o pai, deixa fundamentos, deixa ensinos, deixa a provisão, deixa os recursos, deixa a origem dos recursos. E aqui, mais do que isso, mostra que existiam 2 filhos que foram gerados dentro da casa, que foram gerados no reino, mas os 2 filhos desconheciam o caráter do pai. Quantos de nós estamos aqui nessa noite? Quantos de nós crescemos no ambiente cristão? Quantos de nós estão nos ouvindo nessa noite e achamos que conhecemos a Deus, mas desconhecemos completamente o caráter do nosso pai? O mais novo, perdido no mundo, e o mais velho, perdido na igreja. O mais novo era filho legítimo, tinha direito a riquezas, mas resolveu viver como pobre, como mendigo, como miserável, ao ponto de comer comida de porcos. Já o mais velho também era filho legítimo, também tinha acesso a tudo, mas tinha uma mentalidade escrava, uma mentalidade pobre, uma mentalidade miserável. Por isso que eu falo que a situação do mais velho é mais difícil de ser resolvida. A do mais novo, viver como pobre, se resolve simplesmente quando de novo ele reconhece e volta de novo a ter acesso. Agora a mentalidade pobre, a mentalidade miserável pode estar rodeada de riquezas e não muda. O mais novo era escravo do pecado. O mais novo trocou o reino, trocou a presença do pai para viver uma vida dissoluta, para viver aquilo que o mundo vive, para ser igual a todo mundo. Quantos de nós aqui temos trocado diariamente o que a gente aprende com Deus para viver aquilo que todo mundo vive? Para viver uma vida medíocre, para viver uma vida comum. Mas Deus não te chamou para viver uma vida comum. Toda pessoa que é chamada por Deus como filho é chamado para viver uma vida extraordinária. Agora, quando você escolhe o pecado, quando você decide abrir mão do que Deus tem para a tua vida, você decide por uma vida ordinária, miserável. E esse filho mais novo, ele optou pelo pecado. Tem pessoas que estão nos assistindo, tem pessoas que estão aqui que têm optado pelo pecado.
que têm decidido pelo pecado. Tem pessoas que têm tratado Deus como se fosse uma energia positiva. Ai, Senhor, me ajuda a vencer o pecado. Meu amado, tudo que Cristo podia fazer por você na cruz Ele fez, e a vitória sobre o pecado Ele já te deu, agora é contigo. Não tem essa de transferir para Ele de novo. Não tem essa de falar, me ajuda de novo. Você tem que decidir vencer de vez o pecado na tua vida. Até quando? Até quando você cair em si e falar, caramba, eu estou comendo comida de porco? Mas eu espero que esse dia chegue na sua vida e que seja hoje. Que você reconheça a tua miséria. O mais novo era escravo do pecado, mas o mais velho era escravo dos seus paradigmas, escravo das suas estruturas mentais, escravo dos seus complexos. Do que você é escravo nessa noite? A quem você se assemelha nessa noite? E eu não quero que você fique pensando no seu irmão que não veio, no amigo que faltou. Olha para a tua vida. O que tem te escravizado hoje? São suas tradições? Ah, isso daqui eu não gosto muito. Ah, eu não sinto muito confortável. Putz, esse cara é muito chato. Já começou o culto fazendo eu ter que sair do meu lugar. E a gente é cheio de estrutura que quando toca nessas estruturas nos incomodam. Por que para falar de Deus tem que gritar tanto? Por que o louvor tem que ser assim? Por que eu sei que tem que ser assado? E se as coisas não vierem encaixotadas num padrãozinho que a gente curte, a gente já acha que não é de Deus. Fulano de tal, profeta, não é de Deus. Por quê? Porque quebra copo, porque grita. E quem padroniza o que é de Deus e o que não é de Deus? Mas a gente está cheio de estruturas, de tradições que foram geradas na nossa vida ao longo da nossa história, que a religião foi implantando, porque a religião é mestre em te distanciar de Deus. A religião ela é mestre, ela é especialista em limitar a Deus, num formato, num padrão, porque daí quanto mais ela faz isso, mais ela te distancia dele. Haviam 2 filhos que desconheciam o caráter do pai, um pelo pecado e um outro pelas suas estruturas mentais, pelos seus paradigmas, pelos seus complexos. Existem 2 formas de escravidão que Deus quer destruir nessa noite. Uma é a escravidão do pecado, e a outra é dessas tradições, dessas estruturas mentais, dessas crenças que falam, não, mas se eu decidir por Jesus, eu vou estar invalidando a fé da minha família. Se eu decidir por Jesus, eu vou estar ofendendo o meu avô. Se eu decidir por Jesus, quem disse isso para você? Aonde está escrito isso na Bíblia? Mas nós não nos apegamos ao que Deus fala, nós não nos apegamos ao que a Bíblia fala, nós estamos presos em estruturas mentais, em tradições que nunca produziram nada na nossa vida, mas a gente não sabe por que a gente insiste em carregar ela com a gente. É muito mais fácil quando você encontra uma pessoa que nunca foi ensinada nada de Deus, você fala, vem cá, eu vou te explicar quem é Jesus. Uma pessoa dessa decola na fé em poucos meses. Agora, quando você pega alguém que se diz evangélico, que se diz católico, que se diz isso ou aquilo, ou seja, que carrega uma estrutura religiosa, seja lá qual for, é muito difícil porque a gente tenta encaixar Deus na estrutura que a gente conheceu a vida inteira. E Deus não se encaixa em estruturas. Tanto que Deus não se encaixa em estruturas que Jesus foi crucificado pela estrutura. Os judeus não o compreendiam, a religião não o compreendia, e nós continuamos não o compreendendo. Frequentamos a igreja, mas não conhecemos o seu caráter. Frequentamos a igreja, mas nós não sabemos o que passa na sua mente. Frequentamos a igreja, mas não sabemos por que o seu coração bate. Frequentamos a igreja, mas não conseguimos nos apaixonar por aquilo que ele é apaixonado. Frequentamos a igreja e não conseguimos romper com um ciclo de que a nossa vida gira em torno de nós mesmos. Pessoas que entram e saem de igrejas buscando simplesmente a solução dos seus problemas pessoais, procurando simplesmente um pastor que fale o que lhe agrada, procurando simplesmente uma estrutura que tenha mais ou menos o jeitão afinado com o teu jeitão.
Você sabe, não tem nada a ver com a palavra, o que me faz achar tremendo a vida de uma mulher chamada Esther? É porque quando ela se preparou por 1 ano para se apresentar diante do rei, ela teve a humildade de chegar diante de Argai, que é um símbolo do Espírito Santo, e falar assim: o que o rei gosta? Como você acha que eu devo me vestir? Eu queria perguntar para as mulheres que estão aqui, quando se arrumaram para vir ao culto hoje, e às vezes escolheram uma roupa com carinho, o jeito de arrumar o cabelo, se teve a interferência de alguém, ou você coloca a roupa, você coloca a maquiagem, o cabelo do jeito que você se sente mais bonita. Agora você imagina para uma mulher que gosta de um estilo de roupa, que gosta de um jeito de cabelo, ter a humildade de falar assim: não vai no meu jeito, não vai ser na minha força, não vai ser do jeito que eu acho que é legal, mas eu vou fazer tudo para que agrade ao rei. Então ela ouve um cara que fala assim: você conhece o rei melhor que eu, então me fala qual é o tipo de roupa que eu visto, como eu me comporto para agradar o rei. E todas as outras fizeram o seu melhor, mas daquilo que elas achavam que era legal. Aqui o que a gente precisa aprender é o seguinte: quando você chega diante de Deus, não é o que você acha legal, é o que Ele acha legal. Quando você chega diante de Deus, não é o que você curte, é o que Ele curte. Quando você chega diante de Deus, não é o que te agrada, é o que agrada a Ele. Você pode até gostar de usar uma roupa decotada, mas se você acha que isso desagrada ao rei, não coloca. Você pode até gostar de um estilo de música, mas se essa música desagrada a ele, você não ouve mais. Você pode até ter um comportamento e um linguajar que você acha legal o teu estilo, mas se isso não agrada ao rei, não faz mais. Essa é a diferença de quem consegue se aproximar do rei e de quem sempre vai ver à distância o relacionamento íntimo do rei. Porque aquelas mulheres foram todas convidadas ao jantar onde Esther foi apresentada como nova rainha. Ficaram vendo à distância aquela que se preocupou em agradar ao rei. Nessa noite, qual a tua preocupação aqui? Atender as tuas vontades? Satisfazer os desejos do teu coração? Ou transformar a tua vida de maneira que a tua vida a cada dia possa agradar a Ele? Isso tem consumido a minha vida. Isso tem consumido meus dias. Ao ponto de eu ficar lutando com a minha alma, falar assim: esse pensamento pode ter desagradado ao Senhor. Essa atitude pode ter sido desagradável a Deus. É isso que me consome. É o desejo de agradar a Ele todos os dias. Que a minha vida realmente seja uma canção a Ele. E a preocupação é não desafinar nunca. Ainda que eu desafine. E para isso eu tenho que contar sempre com o seu perdão e com a sua misericórdia. Mas perceba que o caso do filho mais velho era complicado, porque ele não vivia no pecado. Fala para quem está do teu lado, ele está falando heresia. Fala. Ué, por que você não falou? O filho mais velho não vivia na prática do pecado. A Bíblia nos diz que quando ele vai reclamar com o pai responde: você tem sempre estado comigo. Em outras versões, você sempre faz o que me agrada. Isso é uma analogia de um filho que agrada ao pai nas suas atitudes. E ele mesmo falou para o pai: pai, eu sempre te obedeço. Isso é um símbolo de alguém que já tinha vencido o pecado na sua vida. Olha que coisa tremenda. O filho que ficou dentro de casa já tinha vencido o pecado. Ele já tinha vencido as coisas que desagradavam ao pai. Ele tinha um coração obediente. Assim como aquele jovem rico que um dia chegou diante de Jesus, e Jesus falou assim: você quer me seguir? Então faz isso. Ele falou assim: eu tenho observado tudo isso, Jesus. O cara não era fraco não, o cara era fera. Olha, seguia as coisas na ponta da... E esse filho mais velho era um cara que agradava ao pai, fazia tudo certinho. Eu quero que você segure essa aí no seu lugar. Na igreja, existem pessoas que até conseguem vencer o pecado, mas não conseguem vencer suas estruturas mentais. Na igreja e nos assistindo tem pessoas que até são justas, são corretas, mas não conseguem vencer os seus hábitos religiosos. Não conseguem abrir mão das suas estruturas, nem para Deus. Nem para Deus. Venceram o pecado,
venceram as coisas que aparentemente eram erros em sua vida, mas não conseguem vencer sua visão pessoal. Não conseguem vencer o jeito de pensar. Não, esse é o meu jeito de pensar. Você tem o seu, eu tenho o meu. Se você falar isso para mim, eu vou falar assim, eu não tenho o meu, eu tenho o dele. O meu jeito morreu. Porque tudo que eu penso, eu consulto ele. É isso aí? Ele fala, não, beleza, eu abro mão na hora. Então eu perdi meu jeito de pensar. Eu perdi para ele. É lógico que eu continuo com o meu temperamento, é lógico que eu continuo com a minha visão, é lógico que eu continuo com as minhas ideias, mas todas elas morrem nele. É isso? É. Se não é, tá beleza, eu abro mão. O que o senhor quer? Nesse sentido. No reino, não há espaço para visão pessoal, a não ser a visão de um rei impressa nos filhos. Essa você podia escrever e tuitar, mandar para o Facebook. Isso daí o Espírito Santo falou comigo muito forte. No reino não existe espaço para visão pessoal. Ah não, então por que tem uma visão que Deus deu a essa casa? É a visão de um rei impressa em um filho. Não é a visão pessoal do apóstolo Hélio. É a visão de um rei impressa num filho. Nós precisamos ser pessoas que carregamos a marca de uma visão de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser como cartas vivas, onde as pessoas olhem para nós e consigam ler a presença de Deus, a mensagem de Deus, através de um Cristo vivo e ressuscitado, através do teu caminhar. Os dois filhos tiveram problema para acessar a herança. E quando eu falei isso para a Leila, que eu ia pregar, ela falou, não, o mais novo acessou a herança. Os dois filhos tiveram problemas para acessar a herança de forma legítima. O mais novo acessou uma herança no tempo errado e de forma ilegítima. O mais velho, a vida inteira ao lado do pai, e não conseguia usufruir de um cabrito. Quantos de nós, quem aqui está nessa igreja nessa noite, tem mais de 5 anos que conhece a Cristo, levante sua mão. Quantos estão nessa igreja e tem mais de 10 anos de evangelho, levante sua mão. Eu não vou falar mais que isso, daí já tem muito velho. Muito tempo. Você vai ficar com mais vergonha ainda. Porque mais de 5 anos, mais de 10 anos, e a gente não consegue usufruir às vezes nada da presença do Pai. O cara viveu a vida inteira. Tudo que o pai tinha era dele. E ele não conseguiu usufruir de um cabrito. Ele não chegou um dia e falou, pai, vou fazer um churrascão aqui, pegar um cabrito para a galera. Ele não fez isso nunca. Porque ele não conhecia o pai. Ele não conhecia o caráter do pai. Ele não sabia que aquilo era acessível a ele. Quantos de nós estamos aqui e não conseguimos ter acesso à cura? Quantos de nós estamos aqui e não conseguimos ter acesso à prosperidade? Quantos de nós estamos aqui e não conseguimos ter acesso à libertação? Quantos de nós que estamos aqui não conseguimos ainda vencer o perdão? Não conhecemos o coração do Pai. Passamos anos sem conhecer a Ele. Sem conseguir acessar a herança. O mais novo abandona a paternidade para comer lavagem. Abandona a casa, troca a herança legítima por dinheiro. Dinheiro é a parte mais miserável da herança. A herança era composta por muitas outras coisas. Quando o pai delegava uma herança ao filho, vinha com a imposição de mãos, vinha com transferência de unção, vinha com transferência de bênção. Ele falou, não quero nada disso, só me dá a minha parte que me cabe aí, me dá meu dinheiro. E tem gente que quer servir a Deus dessa forma. E aí, cara, como que tá a tua vida? Está abençoada? Tá, por quê? Porque eu já tenho um carro, já tenho uma casa. Isso aí não é sinal de bênção de Deus. Se você tem um carro, uma casa, então, se isso é ser abençoado, Jesus não era, porque Jesus não tinha casa quando nasceu, não tinha carro. Como que faz então? E eu converso com muitas pessoas que me falam isso. Ah, eu sou abençoado. É, sou. Deus está fazendo grandes coisas na minha vida, me deu um carro, uma casa. Depende da ótica que você olha para a sua vida e fala, o que é grande coisa? Você conhece o coração do teu pai? Você sabe o propósito dele para a tua vida?
Você sabe pelo que levantar cada dia? Você sabe o que faz te sair da tua casa num domingo de frio e chegar nessa casa à noite? Os dois se perderam na sua vida por desconhecer o Pai. Mas uma coisa é evidente nessa parábola: a herança do reino se acessa através de um pai. Não adianta a religião querer colocar a figura materna nessa história. Não existe herança de mãe para filho, a herança é do pai para filho. A Bíblia nos fala de uma herança transmitida de um pai para filho. Não existe herança de mãe para filhos. Não adianta a religião querer misturar as coisas. Isso aqui é uma parábola profética do reino de um pai preparou para os seus filhos. E não existe intermediário, não existe ponte, não existe figura materna nessa história. Ainda que isso te entristeça, isso foi construído pela religião na tua vida. Porque a herança é transmitida de um pai para um filho. Quem transmite identidade é pai para um filho. Quem transmite até mesmo o sexo é o pai para o filho. Está no DNA do pai. Entenda isso nessa noite. Quem determina destino, quem lança semente é pai. Não estou minimizando nem diminuindo o papel da mulher nessa história, mas é importante a gente entender exatamente o que Deus sonhou, o que Deus projetou. Porque hoje nós estamos diante dos nossos dias vendo uma igreja passando por um processo de restauração de paternidade. Paternidade de fundamentos apostólicos. E porém, a gente ainda está em transição. E pela falta de compreensão de muitas pessoas que entendem ministério como título, como hierarquia, como nome, o ministério apostólico e profético ainda é mal compreendido na maioria das igrejas. E com isso, a gente não consegue discernir com clareza o que é essa paternidade espiritual. Esse poder que existe na figura do pai espiritual de transmitir herança, de apontar destino, de lançar o seu propósito, que é uma figura apostólica sempre presente na Bíblia e roubada pela religião. E com isso nós vemos a igreja vivendo de uma síndrome que o Espírito Santo me falava, que é a síndrome do irmão mais velho. Repita comigo: síndrome do irmão mais velho. Eu já vi o profeta Rony Chaves uma vez falar sobre isso, dizendo que a igreja tem sido conduzida por irmãos mais velhos e não como por pais apostólicos. E isso faz toda a diferença. Se você não consegue reconhecer paternidade sobre a tua vida. E olha, isso é tão sério. Eu queria fazer uma pausa aqui. Essa semana eu estive conversando com um pastor de um ministério aqui em Taubaté, um amigo meu. E ele falou: Deus começou há 2 anos atrás a falar comigo sobre paternidade espiritual. E quando eu comecei a pregar sobre a igreja, sobre paternidade espiritual, eu tive muito problema. Eu falei: com quem? Ele falou: com aqueles que vieram de outras igrejas, com estruturas já pré-concebidas, tinham dificuldade de entender isso. Toda a estrutura religiosa gera em nós uma dificuldade de entender a figura da paternidade espiritual. Porque nós temos a tendência natural, uma semente do pecado, que tem que ser quebrada na sua vida com entendimento, que já foi quebrada em Cristo, mas você tem que entender isso, que é um princípio de rebeldia. A gente não quer se submeter a ninguém. É a síndrome lá dos filhos de Corá. Não querem dos filhos não, né? De Corá, desculpa. Não quer se submeter. Por que Moisés não eu? Por que Deus fala através dele e não fala através de mim? E você ser conduzido na sua vida por um irmão mais velho do que por um pai apostólico traz alguns problemas. E eu quero deixar isso de forma bem explícita, que eu estou falando no aspecto espiritual, amém? Amém? Porque senão até minha irmãzinha que está aqui hoje, ela vai olhar e falar assim: eu sofri isso na pele, né? Síndrome do irmão mais velho. Eu sou o mais velho na minha casa.
o primogênito. E às vezes a gente cai nessa síndrome de achar que é pai, né? E daí você encontra a sua irmã na rua e fala, não, esse cara aí não é para você não. Eu sou o seu irmão mais velho, né? Coitado até do meu cunhado, chegou um dia lá em casa, eu olhei, nem cumprimentei ele. Não serve para minha irmã. Síndrome de irmão mais velho que acha que tem até potencial para ser pai, mas não é pai. Até ama, mas não ama como pai. Até quer o bem, mas não quer tanto o bem como o pai. Só que quem sabe o que é ser pai pode expressar que o amor de um pai por um filho é diferente de um irmão por um irmão. O amor de um pai por um filho é capaz de dar vida pelo filho. Agora eu queria trazer isso, eu só fiz essa analogia para você entender, mas agora eu vou trazer para você o aspecto espiritual da coisa. Eu não quero que vocês pensem na sua vida pessoal, no relacionamento com seus irmãos, na casa com os teus pais. Eu quero que você pense isso na sua vida como filho de Deus e o teu relacionamento como corpo de Cristo. Porque o que eu vou te falar é totalmente espiritual e o Senhor ministrava isso na minha vida ontem. Como eu te falei, o irmão mais velho é a pessoa que ainda não aprendeu a ser filho espiritual, mas já quer ser pai. Não tem gerado no espírito uma paternidade apostólica, mas tenta reproduzir aquilo que viu outros fazendo. É importante que nessa noite essa palavra possa trazer alinhamento à igreja. Você pode até ganhar uma pessoa para Jesus, mas pode ser que não é o fato de você ter ganho uma pessoa para Jesus que te faz ou te leva à condição de pai espiritual. Porque pai espiritual não é o que gera. Pai espiritual é aquele que tem condição de dar alimento. Você tem condições de alimentar um filho? Você tem condições de trazer revelação, de apontar destino, de lançar o propósito? Então você ainda não tem condições de ser pai espiritual. Isso não é um problema. Mas você não pode cair na síndrome do irmão mais velho, de começar a achar que você detém autoridade sobre a pessoa porque você tem mais tempo de cristianismo, de casa. Isso não existe. Ganhe as pessoas, gere pessoas e apresente a paternidade. Alguém que possa cuidar, alguém que possa lançar, alguém que possa alimentar. O irmão mais velho tem potencial, mas ainda não é pai. Ainda que não seja sempre, os seus interesses pessoais estão na frente. Um pai sabe abrir mão dos seus interesses e priorizar o interesse do filho. Mas o irmão mais velho não. Porque não sabe ainda o que é ser pai. Ele tem ainda ciúmes da sua posição. Ixi, a pessoa está chegando à igreja agora e parece que já tem mais acesso ao apóstolo Hélio do que eu. Você pode olhar e falar assim, que carnalidade, que brincadeira. Teve gente que já saiu dessa igreja por causa disso. Ué, quem? Camila? Chegou agora, já é tratada como filha? Sabe o que é isso? Síndrome de irmão mais velho. Isso tem matado pessoas dentro das igrejas. Se não tem te atingido hoje, porque se tiver, vai ser quebrado em nome de Jesus. Esse ciúme gospel. Tem gente que fala que é ciúme branco. Ciúme é uma porcaria de qualquer jeito, não tem branco, preto, rosa. O irmão mais velho, às vezes menospreza os irmãos menores. Você está chegando agora? Não, eu já estou na casa há mais tempo, eu conheço aqui das coisas. O quê? Você acha? Aqui eu conheço o jeito que é meu pai, não adianta nem você ir pedir lá, porque eu sei como que é. Às vezes ele se coloca numa posição, por vezes é abusivo, quer impor a sua vontade. Alguns chegam a não se alegrar com o progresso dos seus irmãos menores. Já estou com tanto tempo de igreja, fulano de tal foi consagrado ministro, Stephanie ministra, pastora. A religião não suporta isso. A estrutura mental na cabeça de um irmão mais velho não suporta isso. A Stephanie é um chute no peito da religião. Tem uma propaganda que o meu cunhado gosta muito, contra a gripe, que uma ovelhinha vem voando assim, e puf, no peito. É isso que a consagração de uma pessoa como a Stephanie faz em alguém religioso.
É os dois pés no peito, porque a estrutura de irmão mais velho não aceita. Calma aí, eu sou mais velho, tenho mais tempo, tenho mais maturidade, tenho mais bagagem, tenho mais experiência, mas nós não estamos nem aí com experiência, com tempo de casa, porque aqui se prega uma geração de Melquisedeque. Aleluia! Aleluia! Sem origem, sem tratado teológico, sem linhagem pastoral, sem escola, sem conceitos acadêmicos, mas gerados no Espírito. Aleluia! 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 Porque você pode ver pessoas com 10 anos de teologia e não tem uma pregação com conhecimento e intimidade com o Pai que às vezes ela tem. Porque conhecer o Pai não depende de tempo de casa. O filho mais velho passou a vida inteira do lado e desconhecia completamente o Pai por causa das suas estruturas mentais. Não meça as pessoas pelo tempo de casa, porque só o Pai conhece o coração de um filho. Rompa na tua vida com a síndrome de irmão mais velho, que fica monitorando o que acontece na igreja e fica contando o tempo e por que não acontece comigo, por que eu não sou tratado igual fulano de tal, por que eu não... Esses dias eu estava conversando com o Luiz, eu falei para ele uma coisa interessante. Às vezes as pessoas falam assim: eu não tenho acesso a você, eu não consigo falar com você, gente que tem 10 anos de evangelho, gente que é da minha família, eu não consigo conversar com você. Esse cara aqui eu conhecia há 6 meses num retiro. Todo culto acabava, vinha gente falar comigo, ele ficava sentado aqui. Por 6 meses desde que eu conheço ele, todo culto quando acabava eu falava com ele. Agora, ele tem alguma coisa especial? Será que eu gosto das pessoas que estão começando a ficar mais calvas? Porque já falam que eu tenho preferência para o Alan? Eu tinha que te incluir na mensagem de alguma forma. Não existe isso. Não existe isso. Uma pessoa que quer se aproximar do coração de Deus, a primeira coisa que tem que romper é que não pode ter diferença com pessoas. O cara é insistente, pô. O cara é perseverante, ia todo mundo embora, ele ficava aqui, eu conversava com ele. Mas às vezes, quando a gente tem esses complexos dentro da gente, a gente sai e fala assim: ele não tem tempo para falar comigo. Ele dá atenção para ele porque ele é novo. Não é porque ele é novo. A única coisa que tem diferença é que ele é perseverante e insistente, que por sinal é uma característica do Alan também. Tira isso do teu coração, porque eu sei que isso não existe no meu coração. Posso ter outros erros, mas esse não tem. E também não existe no coração do apóstolo L. E conheço também os ministros dessa casa. Não começa a achar no teu coração que existe diferença para a tua vida. Pode ter certeza que a única coisa que nos move nesse lugar é tentar te lançar ao teu propósito, é tentar ativar o teu destino. O que está me fazendo abrir mão de um tempo do meu trabalho, onde eu poderia estar trabalhando para uma conquista minha pessoal, é abrir mão para que eu possa te ver avançar. Eu me incomodo às vezes de estar o dia inteiro eu trabalhando e não poder ajudar outras pessoas a ir à frente. Não julgue mal, não suspeite mal, não seja como o irmão mais velho que estava morando com o pai e não conhecia o coração do pai, achava que tudo aquilo que ele tinha ele não podia usufruir. Você tem acesso a tudo que Deus tem na vida para o teu irmão, está acessível a você também. Às vezes, o irmão mais velho rejeita o abraço do pai. Sabia disso? Porque o irmão mais velho chega um momento na sua vida que ele já se acha grande. Eu me lembro que teve uma época na minha vida, e passa, eu acho que todo adolescente, né? Quando você é pequenininho, você chega de mão dada com seu pai na escola, né? Ou com seu pai, com sua mãe. Daí você vai ficando maiorzinho. Pai, não precisa de mão dada, né? Deixa eu ir sozinho. Daí você vai sozinho. Daí chega um momento e fala: pai, me deixa na esquina aí. Eu não preciso chegar até lá com o carro, pai. Né? E você sabe que eu lembro de eu fazendo isso com meu pai. E esses dias eu cheguei na porta da escola, fui dar um abraço, um beijo no cara, ô pai. Só faltou me falar para mim assim: tá me estranhando? Falei: que isso, moleque, deixa eu te dar um beijo, pô. O irmão mais novo não. O irmão mais novo sabe que é mais novo. O irmão mais novo sabe que é menor.
O irmão mais novo tem mais facilidade de reconhecer que errou, de vir correndo e falar, fiz besteira, vou voltar lá. Daí o pai vem, abraça, ele abraça. O pai beija, ele beija. Agora o mais velho fica lá. Por que para ele e para mim não? Nessa noite Deus está querendo curar isso na tua vida. Nessa noite Deus está querendo te falar que você também pode abraçá-lo. Nessa noite Deus também está querendo te falar que Ele não tem filhos preferidos. Nessa noite Deus está querendo te mostrar que às vezes as coisas não acontecem na vida de um, porque um é mais especial do que o outro. Que Ele te ama da mesma forma que Ele ama o teu irmão. Nós fazemos parte do mesmo corpo, só que o propósito da tua vida é um e o do teu irmão é outro. Que o jeito dele tratar um é de um jeito, o jeito dele tratar o outro é de outro jeito. Eu e a minha esposa sempre buscamos a Deus a sabedoria e a habilidade de não tratar os nossos filhos de maneira igual. Porque um tem um temperamento e o outro tem um temperamento completamente oposto. E educação não é um padrão que você usa para todo mundo. Para cada um você tem que tratar de um jeito. E entender a característica de cada filho. E Deus sabe fazer isso muito melhor do que eu e a Leila. Se eu e ela nos preocupamos em tratar cada filho de um jeito, você imagina Deus. Você acha que Ele vai te tratar igualzinho quem está do teu lado? Você imagina se o jeito de Deus tratar o André fosse o jeito dele tratar o Adriano. Nossa, eu ainda peguei 2 caras simples de se tratar, né? É diferente. Um é com porrada, o outro é com soco no estômago. O irmão mais velho, por vezes, acha que a herança é mais sua do que a dos outros. Não, eu tenho, tô primeiro. Cheguei na frente. Às vezes acredita que tem mais direito que os demais. Caramba, eu tenho tanto tempo que eu conheço o apóstolo. O cara chega agora, já conversa mais com ele que eu. Daí já vai ficando tristão, já vai fazendo bico. Tô tanto tempo já consagrado, fulano de tal ministro e eu não ministro. Gente, em nome de Jesus, creia que essa palavra foi gerada pelo Espírito, que não sou eu falando. A coisa que eu mais tenho temor na minha vida é de subir num púlpito e falar o que Deus quer que fale, não aquilo que vem de mim. Deus nessa noite está querendo te curar, não é te exortar. Deus está querendo te sarar, não é te bater. Deixa Deus quebrar tuas estruturas. Deixa Deus quebrar as estruturas que às vezes foram formadas às vezes na sua família, na sua educação, no jeito da sua criação. Porque pais se multiplicam, irmãos mais velhos não. Pais querem se reproduzir nos filhos, irmão mais velho não. O irmão mais velho às vezes esconde o jogo. Agora o pai, não, tem uma característica que é nítida de uma igreja dirigida por irmão mais velho. É quando Deus dá uma palavra para o cara. Você viu a palavra que Deus me deu? Você viu a igreja que Deus me deu? Não, o cara vai pregar a minha palavra e não fala que fui eu que preguei? A minha palavra? Eu ouço isso, até dói meu coração. Todas as vezes que Deus me dá uma palavra, eu não entendo o que é a minha palavra. Deus me confiou falar a palavra que é dele. Deus me confiou cuidar de filhos que são dele. Deus nos confiou cuidar de uma igreja que é dele. Não tem nada nosso. A revelação é dele, a palavra é dele, os filhos são dele, a igreja é dele. E o irmão mais velho acha que é dele. A paternidade apostólica é uma necessidade da igreja. Quando eu falei igreja, corpo de Cristo no mundo, é uma necessidade atual e por isso Deus tem restaurado isso em todos os lugares. Se você for para os Estados Unidos, se você for na África, se você for na América Latina, você vai ver que estão se pregando sobre paternidade espiritual e fundamento apostólico. Isso é algo que Deus está fazendo na igreja no mundo. Nós estávamos viajando um mês passado em Miami, resolvemos ir numa igreja. Chegando lá, apóstolo Maldonado estava pregando sobre o quê? Paternidade espiritual. É o assunto que o Espírito Santo está trazendo à igreja hoje, porque é a maneira da gente curar a igreja. Porque Deus quer nos ensinar o mais alto nível de relacionamento com Ele, que não é ser apóstolo nem profeta, é ser filho. Se você não sabe o que é ser filho, você nunca vai conhecer o coração do Pai. E a paternidade não acontece por força, por decisão, ela é gerada através do Espírito e do aprendizado com outro pai.
Você quer ser um pai? Você quer ser pai espiritual? Você pode aprender sendo filho com outro pai. Amém? Os pais espirituais são o mais alto nível de maturidade que nós podemos ter na nossa vida como cristão. É ser pai espiritual. É chegar no momento da tua vida, de você querer gerar Cristo na vida de outro. De você pegar tudo que Deus confiou a você e transferir para outro. Transferir unção, transferir sabedoria, transferir conhecimento, te ativar para o teu propósito. O coração de um pai é exatamente o coração que Cristo teve quando veio ao mundo, de dar vida para que os seus filhos nos seus filhos fosse gerado a presença do Pai. Trazer os seus filhos de um reino de trevas para um reino de luz. Gerar uma identidade. O seu maior desejo é se reproduzir. Sua meta é que seus filhos ministeriais alcancem seus destinos proféticos. É um mentor, é formador de discípulos e ministérios. Está disposto a investir totalmente seus discípulos para que possam produzir fruto. É um treinador de líderes por excelência. É uma fonte de vida do Espírito e revelação da palavra. Sabe equipar e capacitar outros. É alguém que nutre seus filhos através de alimento sólido. É alguém que não tem dificuldade de exortar, de corrigir, de bater, de disciplinar. Irmão mais velho não perde tempo, vou fazer isso, vai quebrar o maior pau, deixa ele aí. Né? E tem igrejas e ministérios sendo conduzidos por irmão mais velho. Pessoas que nunca foram filhos e não estão habilitadas a ser pai. A paternidade espiritual tem por característica natural a proteção. Dar cobertura é natural de um pai. Proteger o filho é natural do pai. Quando a gente entende melhor essa figura do pai e a posição do filho, a gente entende porque aqueles dois jovens pródigos, porque não eram filhos, tinham dois jovens pródigos. Por que os dois tiveram dificuldade em alcançar de forma legítima a herança? Forma legítima que eu falo, o propósito, o destino profético, e não só os recursos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo do 15 ao 17. Quero ser como criança. Eu queria, antes de ler esse versículo, que você fechasse os seus olhos por um instante. O Espírito Santo está falando no meu coração, e eu sei que algumas pessoas estão se identificando com essa parte da palavra, e eu não quero esperar chegar no final do culto para ministrar algo que se perca nesse momento. Quando eu falava do filho que às vezes tem dificuldade de receber um abraço do pai, o Espírito Santo falou: para aqui. Para aqui, porque tem pessoas aqui que não conseguem se sentir abraçadas por mim. Porque tem filhos nessa casa que não se sentem amados por Deus. Porque chegaram no momento da sua vida que se acham velho. Acham que às vezes correr, saltar, dançar é coisa de criança. Mas nessa noite Deus quer que você volte a ter um coração de criança. Para se aproximar com Ele como um filho na presença do Pai. E nessa noite Deus quer quebrar da tua vida qualquer relação que você possa estar fazendo com o teu pai natural, que às vezes pode ter sido falho. Que às vezes no momento mais importante da tua vida pode ter sido ausente. Pode ser um cara que nunca teve facilidade em te dar um abraço. E todas as vezes que você olha para Deus, você pensa no seu pai natural. Mas nós estamos falando de outro tipo de paternidade. Nós estamos falando daquele que conhece você, daquele que te ama, daquele que nunca vai falhar na tua vida. E Ele quer te abraçar nessa noite. Aleluia. Espírito Santo, envolve-nos nessa noite com teu amor. Te amar pelo que é, voltar a
Acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu afago, posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, Senhor, abraça-me. Sinta-se abraçado pelo Senhor nessa noite. Senhor, envolve-nos com teu amor. Pai amado, começa a produzir cura nessa hora. Começa a produzir cura nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a seta de Satanás que produziu divisão, que produziu crítica, que produziu sentimentos, Pai, que muitas vezes somos rejeitados, separados. Arranca isso do nosso meio dessa noite. Arranca toda a raiz de amargura em nome de Jesus. Sinta o amor do Pai, que te ama independente dos teus erros, das tuas circunstâncias, mas hoje te recebe como filho. Xeri andaraba, xuri andarabás. Aleluia. Aleluia. Oh, xecandalaba, xuri andarabás. Põe a mão no teu peito. Repete comigo: Senhor, nessa noite eu recebo o espírito de filiação que clama: Abba, Pai. Eu recebo um coração de filho, sarado, curado, disposto a te conhecer como Pai. Amém. Amém. Romanos 8, do 15 ao 17 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estades em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o Espírito testifica nessa noite que você é filho. Amém? E olha o que diz em seguida: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Só pode ser herdeiro quem é filho. A condição para acessar a herança é ser filho. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: você é filho? Se você não é filho, você não tem direito à herança. Somos logo herdeiros também. Por quê? Porque somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também sejamos com Ele glorificados. Os herdeiros no ministério são filhos que estão buscando a maturidade, para que possam se transformar em pais apostólicos, e não irmão mais velho. Porque irmão mais velho não pode transmitir herança, só pai. Um irmão mais velho não pode transmitir herança, um pai apostólico pode transmitir herança. E se eu sou filho de um pai, eu sou
herdeiro. Fala para comigo, repete comigo, como filho, eu posso ter acesso à herança. Amém? Só filho tem acesso à herança. Por isso que Deus quer nesses dias nos transicionar, dias de transição, para nos avivar e para nos preparar para receber herança. Amém? Deus está nos preparando para receber herança. A palavra nos diz que Deus nos deu a terra como sua herança. É por isso que você não tem que ficar se preocupando em viver no céu. Se preocupe em viver para Deus e manifestar o céu na terra. Porque a terra é nossa herança. A terra é a herança dos filhos. Amém? E eu sei que nessa noite eu estou falando para 3 tipos de pessoa. E é com isso que eu quero encerrar. Eu estou falando com seguidores, eu estou falando com admiradores e eu estou falando com filhos. E o propósito de Deus nessa noite é transformar os seguidores e os admiradores em filhos. Os seguidores é onda pura, é corda pura, vem e vão. Hoje você, para a pessoa, é o maior referencial do mundo. Amanhã a pessoa vai embora. Ué, eu não era o maior referencial do mundo na sua vida? Ah, mas agora não estou mais afim de ficar aqui. Fulano de tal pisou no meu dedo. O Adriano passou, nem olhou na minha cara. Que igreja é essa? Mas calma aí. É isso que te faz sair? Você era um seguidor, então você não era um filho. Um filho não abandona a casa do pai, porque o pai falou mais duro. Um filho, você imaginou se eu chegasse em casa um dia mais bravo, preocupado, entrei, meu filho lá na televisão, no quarto, eu passo, não cumprimentei, de repente eu vou lá no almoço, Caio, vem comer. Ué, cadê o Caio? Daí eu saio, está lá com a mala pronta na porta, estou indo embora de casa. Por que você está indo embora de casa? Filho, não, você entrou e não me cumprimentou. Ah, então por causa disso você deixa de ser filho. É, não sou mais filho e vou embora de casa. Isso parece piada, é motivo de você rir? Isso acontece na igreja todos os dias. Sabe por quê? É piada porque filho não faz isso, mas um seguidor faz, está te seguindo. Hoje você não falou uma coisa que agradou, a palavra dele não está muito legal. Tem um outro lugar que agora, cara, agora lá está bombando. Então vamos para lá. O negócio é esse. Eu estou surfando conforme a onda. Agora o que está pegando é para lá, então vamos para lá. Essa é a característica do seguidor. Jesus tinha multidões de seguidores. Essa mesma multidão que foi a que gritou assim: Barrabás ou ele? Não, é Barrabás. E o que a gente faz com ele? Crucifica-o! Ali estavam cheios de seguidores. O seguidor, num dia, você é interessante para ele. No outro dia, é melhor você crucificar. Pisou na bola, caiu em pecado, morreu para mim, falou uma heresia no púlpito, deixou de ser filho. O seguidor não sabe ser leal. Ser leal aqui não tem nem relacionamento. O seguidor não sabe honrar. Você sabe quando você conhece o coração de um filho? Eu estava admirado hoje, quando eu estava sentado ali vendo o mineiro falar a oferta. Mas de verdade que me emocionou. Eu nunca vi mineiro. Você sabe como você já viu mineiro andando? Eu não consigo nem imitar, ele anda assim, ó. Meu, o cara é tranquilo demais. Você viu a velocidade com que ele falou hoje? Sabe o que é isso? É o coração de um filho. Eu quero deixar o tempo para o meu pai. Você acha que seguidor faz isso? O coração do filho já está impregnado a honra. Não precisa fazer força, é natural. Agora, tem outra espécie de pessoas que frequentam as igrejas. São os admiradores. Esses aí já estão, é um outro estágio, né? Vamos supor que os seguidores estejam mais à margem, estejam mais distantes, o admirador já está mais perto. Ele já passou o estágio de seguidor. Ele já começa a te ouvir pregar e fala assim: ah, fulano tal vai pregar tal dia lá, eu vou lá. Por quê? Ah, porque eu sou um admirador. Eu quero ter o que esse cara tem. O admirador quer a unção que você tem.
O admirador quer as coisas que você possui. O admirador quer conquistar o que você conquistou, mas não quer você. Esse é o admirador. O admirador quer tudo que você tem, mas não quer você. O admirador quer ter unção. Cara, eu acredito em transferência de unção. Põe tua mão e joga isso que você tem sobre a tua vida para a minha vida. Mas eu não estou falando que isso tem problema não, viu? Né? Você pode até... O que eu estou falando é que é diferente ser admirador de filho. Olha que tem lugares que a gente passa, tem igrejas que a gente vai, que a gente ora transferindo unção e glória a Deus, faz parte do corpo. Também tem um montão de gente que eu admiro e tal. Mas isso não substitui a figura da filiação do pai. O problema é você viver de admiração. Tem gente que não consegue ter vínculo de paternidade com ninguém. Olha, eu no reino eu admiro todo mundo. Eu tenho aqui todos os CDs do Miles Monroe. Eu tenho aqui o que tem de melhor no mundo gospel. Eu tenho na minha casa. E quem que é o teu pai espiritual? Não, eu não creio nisso. Eu não creio em pai espiritual. Aqui comigo é eu e Jesus. Você presta conta para quem na tua vida? Não presto, eu presto conta para Deus. E quem que te corrige? Com quem que você chora? Com quem que você se abre? Com quem que você fala quando você erra? Não, comigo não rola isso. Os grandes ministros do evangelho que caíram nas suas vidas é porque viveram a solidão do ministério e não tinham com quem se abrir, não tinham a quem se reportar, não tinha quem corrigisse. A paternidade espiritual é algo necessário, não só para ser exercida, mas para ser vivida como filho, porque ela te protege, porque ela te cobre, porque ela te impulsiona, porque ela te lança. Porque quando você está achando que você está indo bem, e você está na iminência de cair, vem alguém, te puxa a orelha e fala, opa, não é por aí não. Baixa a bola. E a Bíblia está cheia de exemplos de paternidade espiritual. Você pode ver isso na vida de Paulo, você pode ver isso na vida de Elias, você pode ver isso na vida de Moisés, você pode ver isso na vida de Abraão. Pais espirituais. Os admiradores, eles não conseguem ter esse relacionamento. A hora que você não tem mais nada a oferecer, eles vão embora. Achei uma unção maior que a de fulano e tal, vou para lá agora. Agora filho, meu amigo, filho, o pau está comendo, a situação está terrível, nunca vai deixar de ser filho. Então algumas pessoas que às vezes vão embora, que dói o nosso coração, que a gente às vezes se entristece e fala assim, amém Senhor, não era filho, filho não vai embora, ou se for, volta. Porque se for embora, não é filho, não é filho. Sabe por quê? Porque todo propósito na vida de cada um de nós passa pelo nosso pai. E se a gente não volta, a gente não recebe a herança. Não adianta você sair debaixo de uma paternidade, romper isso e achar que a sua vida vai avançar se você não voltar e não se consertar. O grande mérito do filho que saiu, do filho mais novo, foi ter a humildade de falar, eu vou voltar nem que seja como escravo. Nem que seja como empregado, mas eu vou voltar, porque a retomada da minha vida passa pela casa e pela vida e pela figura do meu pai. Aprenda esse princípio na sua vida. Eu sei que tem gente que está me assistindo, eu não estou pregando para esse ministério não. Se você está me assistindo na igreja onde você está, com o pai que você tem espiritual, aprenda esse princípio. Filho jamais deixa de ser filho. E se houve um rompimento, tem que ter acerto, tem que ter perdão, porque só recebe herança quem é filho. Amém? Nessa noite, eu vou orar primeiro por quem está em casa, porque daí senão eu vou chamar as pessoas à frente, eu vou expor para todo mundo que está assistindo quem vier à frente. Então eu quero orar primeiro por você que está em casa. Se você está me assistindo aí escondido no teu quarto, até agora ninguém entrou, você fechou a chave, ninguém sabe que você está começando a se converter, e você fala assim, nossa, agora eu falei isso e ficou até vermelho na sua casa. Não, converter não, eu estou gostando da palavra, tudo bem, não vou me indispor com você. Será que a família do Rodrigo está assistindo nessa hora? Ele está traduzindo para eles lá em português? Pode traduzir isso também, Rodrigo. Mas nessa hora eu queria que você permitisse
que Deus transformasse o teu coração de admirador do Evangelho, de seguidor das pregações na TV, para se tornar um filho. Porque só o filho conhece o coração do pai e só um filho pode ter acesso à herança. Amém? Então, se você deseja isso na sua vida, feche os teus olhos, aí na sua casa, no seu quarto, na sala. Senhor, nessa noite eu quero te pedir que alcance essa pessoa que está nos assistindo. O Senhor conhece o coração de cada um que está nos vendo. O Senhor sabe muitas vezes a estrutura, os paradigmas, a história, as tradições que muitas vezes afastaram essa pessoa da tua casa e da tua presença. Pai amado, mas hoje é uma noite onde o Senhor decidiu quebrar estruturas mentais, paradigmas, estruturas religiosas, preconceitos, vergonha. Arranca tudo isso daqueles que estão nos assistindo nessa noite e que realmente possam receber o espírito de filiação, o espírito de adoção, que possam se transformar em filhos de verdade. Espírito Santo, toca os seus corações, que possam se sentir perdoados, assim como aquele filho que voltou de uma vida tão podre, tão suja, e o pai nem perguntou onde ele estava, mas simplesmente colocou novas vestes, um novo anel, sandália nos seus pés e fez uma grande festa. Que nessa noite haja arrependimento, de maneira que haja uma grande festa, e que cada pessoa que nos assiste possa se sentir abraçada pelo teu amor, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe. Espero que você possa estar na próxima aqui com a gente. Amém?